O texto diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor nosso Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, para Te louvar, Senhor, e Te agradecer pela Tua palavra, porque através dela o Senhor se nos revelastes. Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica os meus lábios, para que eu possa ser fiel ao Evangelho do Seu Filho Jesus Cristo, em nome de quem eu oro e peço perdão pelos meus pecados. Amém. De uns tempos para cá, os móveis, a geladeira, o fogão, a enceradeira, a pia, o rodo, a pá, coisas que eu quis comprar, deu vontade de vender e ficar só com você, isso de uns tempos para cá. De uns tempos para cá, o carro, a casa, o som, TV, vídeo, livros, bom, o que de fato faz um lar, admito eu quis comprar, começo a me arrepender, para ficar só com você, isso de uns tempos para cá. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são fardo para carregar. Esses versos de um poeta popular, muito provavelmente ele nesse momento não estava pensando no Senhor, mas talvez na sua amada, na sua esposa. Mas que todas as vezes que eu leio esses versos, ou escuto a canção, porque eles são de uma canção, eu me recordo do Senhor Jesus Cristo e da importância que Ele tem na nossa vida e de como a gente deve tratar tudo o mais que está ao nosso redor. E me refiro a esse redor, às coisas, aos objetos, que embora úteis, são fúteis e que não edificam nem nos levam à salvação. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é bem interessante, porque primeiro ela é uma carta cristológica, e nós vemos aqui, esse parágrafo começa portanto, então ele já é conclusivo de assuntos que Paulo vem tratando nos versículos anteriores. Paulo trata da divindade de Cristo, do poder de Cristo. É interessante porque Paulo recebe a visita de Epáfras, que era desta cidade de Colossos, e certamente ele não foi portador de boas notícias. Essa comunidade, ao que tudo indica, estava sendo assolada por seitas já naquele momento e por problemas que não diziam respeito propriamente ao Evangelho. A especulação é que o gnosticismo, lá nos seus começos, já estivesse chegando a esta comunidade. E o gnosticismo era dicotômico. Uma das questões dele era essa: as coisas do espírito, da carne, eram coisas muito separadas. E também, embora Colossos fosse uma comunidade formada predominantemente por gentios, também na carta há indícios de que pudesse haver influência de alguns movimentos judaicos, sobretudo dos essênios, que levavam uma vida de muito ascetismo, de muita rigidez. Nós nem devemos ter uma vida voltada para as coisas terrenas, para as coisas aqui da terra, do mundo, mas também não uma vida ascética, como os essênios levavam, e mais tarde o movimento do monarquismo, tanto ocidental quanto oriental, quando homens e mulheres, principalmente homens, largavam tudo e iam viver no deserto. A vida cristã, nós entendemos, deve ser algo sempre equilibrado. Nós devemos estar no mundo, nos servindo de tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas sempre voltados para o céu.
Essa carta foi escrita na prisão. Paulo estava em Roma e foi escrita na mesma ocasião em que ele escreveu a carta a Filemon. O interessante é que quem leva tanto essa carta aos Colossenses quanto a Filemon é Tíquico e o próprio Onésimo. A carta de Filemon pede, dentre outras questões, a libertação. Paulo intercede por Onésimo a Filemon, que era o seu proprietário. Era uma comunidade próxima de Éfeso e também, pelo que nós vemos logo nos primeiros capítulos dessa carta, ao que tudo indica, pelo menos nesta ocasião, Paulo ainda não conhecia essa comunidade, esses crentes. Esse não é um ponto unânime entre os que estudam o assunto, mas tudo leva a crer que ele ainda não os conhecia pessoalmente, porque ele dá pistas disso na carta. Hoje, como naquele tempo, a nossa sociedade, a igreja é também assolada por perigos, por heresias. Talvez hoje o que eu vejo um grande problema no nosso meio é a teologia da prosperidade. Eu chamaria de cristianismo materialista, porque muitos vão à igreja procurando solução para os seus problemas eminentemente materiais, em detrimento dos problemas espirituais. Nós buscamos a vida eterna e não a solução de nossos problemas aqui na terra. Por isso que eu pensei essa nossa meditação hoje cedo com o título Buscai as coisas do alto. O primeiro ponto seria abandonando as preocupações terreais. No versículo 5, Paulo nos dá uma dica do que seriam essas coisas terreais. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Na carta aos Gálatas, Paulo também trata dessas questões quando ele fala nos frutos da carne e nos frutos do Espírito. Nós nos preocupamos muito com essas questões. E hoje nós vivemos também um culto ao corpo, como talvez só tenha sido vivido em outros dois momentos na história, na Grécia clássica e no Renascimento. O homem, o ser humano, é o centro de tudo. Toda a preocupação gira em torno do homem. Nós buscamos em livros de autoajuda conforto para nossas angústias. Nós buscamos na religião, nós buscamos conforto e solução para os nossos problemas materiais. E cultuamos a saúde como nunca em nossas vidas. Uma dor de cabeça é suficiente para a gente se desesperar, orar. É muito interessante porque nós devíamos viver de tal forma que, embora nós sejamos responsáveis pelo nosso corpo e devamos cuidar dele, a morte não deveria ser algo tão assustador para a nossa vida. Devia ser algo até ansiado, de certa forma. Ora, quantos aqui são casados, tanto homens como mulheres? Eu acredito que a grande maioria está ansiosa para voltar para casa e encontrar com a sua pessoa amada. Encontrar com os filhos, com a esposa, com o esposo, namorado, namorada, enfim. No entanto, nós não temos essa ansiedade para encontrar com o Senhor. Porque estamos presos à terra, porque estamos presos a todas essas preocupações que consomem praticamente quase todo o nosso pensamento. Buscai as coisas do alto, não as que estão aqui na terra. Então, o primeiro passo é a gente, pelo menos, abandonar essas preocupações terreais, que elas não sejam o foco de nossas vidas, o ponto principal, a meta. O segundo ponto é buscando as coisas celestiais. O versículo 12 deste mesmo capítulo, Paulo nos dá uma dica de que coisas celestiais são essas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas são as obras do Espírito na vida do crente. E são elas que nós devemos buscar. E
deveria pelo menos ser essas obras aquelas que nos distinguiria das demais pessoas. Eu sempre fico muito preocupado quando vejo aqueles depoimentos na TV de pessoas dizendo que quando foram para a igreja X ou Y, sua vida mudou, comprou carro, casa, a empresa que estava falida teve conserto. Não é bem isso que a Escritura aponta como fruto do Espírito em nossa vida. O fruto do Espírito está aqui: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo dá uma lista muito maior na carta aos Gálatas do que são isso. São essas questões que nós devemos nos preocupar, principalmente. É claro que nós estamos na vida, trabalhando, lutando para criar filhos, nada disso é fácil, pagar aluguel, pagar prestação, mas nós devemos sempre confiar no Senhor. O reverendo Roberto Brasileiro disse algo interessante sobre o dízimo lá na sala do terceiro ano. Ele estava dizendo: o dízimo não é uma barganha com Deus, como muitos imaginam, mas o dízimo é uma oferta de gratidão a Deus e a confiança de que Ele vai nos sustentar em tudo. E o sustento basta, como diz o poeta popular. Coisas são só coisas, servem só para sufocar ou tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são um fardo para carregar. Então nós devemos buscar sempre as coisas do alto, as coisas espirituais, termos nossa cabeça voltada para o Cristo, mas sempre com equilíbrio. Do mesmo modo que a busca pela riqueza, a busca pelos bens é um problema para a vida espiritual do crente, o ascetismo também não é solução. Ou seja, abandonar tudo, não vou trabalhar, vou viver só do evangelho, digamos assim, sem nenhuma preocupação. Nós temos uma responsabilidade social, o mandato social que nos fora dado muito antes da queda, que nós temos uma responsabilidade de construir um mundo. Nós somos subgerentes ou mordomos da obra de Deus aqui na terra. Nós cuidamos de toda a natureza da terra, construindo, melhorando a vida das pessoas através dos avanços, não só tecnológicos, mas mesmo nas coisas simples. Então nós devemos fazer tudo isso, mas isso tudo não deve ser a preocupação principal do crente. Um terceiro ponto é que tudo o que nós fizermos, tudo fazendo em nome do Senhor Jesus. E isso, muitas vezes, está tão vazio nas nossas vidas. Eu fico muito preocupado com isso. Muitas vezes nós falamos isso, que fazemos tudo em nome do Senhor Jesus, mas nem sempre tudo que nós fazemos do fundo do nosso coração é de fato em nome dele. O versículo 17 desse mesmo capítulo, Paulo dá uma pista. Ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu tenho muito medo de me esquecer disso. Eu tenho muito medo de levar uma vida banal. Eu tenho muito medo de cair no erro de me esquecer que tudo aquilo que a gente faz deve ser em nome de Jesus Cristo. É uma coisa, nós deveríamos ter quase uma obstinação, uma fixação, ser algo que ocupasse todo o nosso tempo. Tudo que fizerdes, que seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Eu penso que se nós, ao ler esse texto, pensar nossa vida cristã, pensar nas coisas do alto, abandonar essas nossas preocupações com coisas para as quais o próprio Deus nos dá solução. Se nós buscarmos as coisas celestiais e fizermos tudo no nome de Jesus Cristo, verdadeiramente no nome dele, partindo do nosso próprio coração, nós vamos ter uma vida cristã que por si só já será um elemento evangelizador e não de vergonha para o Evangelho. Amém.